Bom dia a todos, hoje terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, 33ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó, estava atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com uma alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Olha só, a conversão e a salvação em etapas. Só para lembrar que Zaqueu era um publicano, portanto um cobrador de imposto. Diz o texto que ele era chefe dos cobradores de impostos. Portanto, uma persona não grata diante dos judeus, que o tinha como um pecador público. Convertei-vos, nos diz o Senhor. Já ouvimos essa frase evangélica muitas vezes, sobretudo em tempos fortes vividos liturgicamente por nós em ocasiões especiais na igreja, como por exemplo a Quaresma, o Advento e outros tempos mais. E todos os anos ouvimos o mesmo pedido do Senhor. Por que será? Não conseguimos nos converter? É tão difícil assim? Certamente não é fácil, e nós sabemos isso. É preciso vigilância constante, mas penso que também a conversão é um processo constante, e é pela vida e em etapas, eu diria. Veja hoje o encontro de Zaqueu com Jesus, mostra justamente esta realidade, uma conversão que vai acontecendo em etapas. Certamente, a salvação também segue o mesmo caminho, o mesmo esquema. Cada dia um passo a mais, só não pode regredir, um passo sempre para a frente, isso para dizer que a conversão não acontece de uma vez para sempre, e também pela vida. Cada dia um passo a mais. O importante é não desanimar nunca. Com Zaqueu foi assim. O primeiro passo consiste em ele querer ver Jesus. Nunca vamos saber quais foram os motivos que o levaram a isso. Nem mesmo os evangelhos buscam esclarecer esse detalhe. A única coisa que sabemos é que esse desejo foi tão forte que nada e nem ninguém conseguiu deter aquele homem de realizar o seu desejo. O segundo passo exige dele superação em todos os obstáculos que ele fosse encontrando pelo caminho. Para Zaqueu havia um grande empecilho, era de baixa estatura, diz o texto. Como vê o mestre que passa no meio da multidão, se era tão pequeno, tão baixinho? Aqui podemos tirar um grande ensinamento. O homem tomado pelo pecado fica pequeno diante de Deus. Fica miúdo, quase se perde diante da sua miséria humana em relação à grandeza da misericórdia e do amor de Deus. Mas ele não deixou por menos, encontrou um jeito rapidinho, subiu numa figueira para ver o Senhor quando passasse por ali. O terceiro passo, deixou-se amar por Jesus, sem medo, sem restrições, nem desconfiança. Abriu-lhe o coração, tão logo ouviu as palavras do Senhor. Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar em tua casa. Ele certamente não esperava tanto. Não só abriu as portas do coração a Jesus, mas também as portas da sua casa. Desceu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. O quarto passo é uma mudança radical de vida. Radical aqui significa deixar de lado o homem velho, os esquemas e mentalidades antigos. Ou melhor, como fez o cego um pouco antes de Zaqueu, lá também em Jericó. Jogou o manto e foi ao encontro do Senhor. Se revestiu de um manto novo que o ajudou a se adequar às exigências do reino. E isso não se faz com palavras
e nem com boas intenções, mas com gestos concretos. Aquele cego, tão logo ficou curado, seguiu Jesus pelo caminho. E Zaqueu? Zaqueu se dispôs a dar a metade de seus bens aos pobres e ressarcir 4 vezes mais aquilo de quem ele havia roubado. Olha só. Desta forma, pode provar a mudança total na sua vida. E pode então ouvir do Senhor: hoje a salvação entrou na tua casa. Que maravilha! Que isso nos sirva de lição também. Que, passo a passo, possamos também nós nos convertermos e pela vida e atingindo a salvação tão esperada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia e fiquem com Deus.